João irrompeu na padaria antiga de Lisboa, o coração acelerado como se estivesse fugindo de uma perseguição invisível. Seu pai, o rígido Sr. Manuel, havia gritado com ele na cozinha de casa momentos antes, acusando-o de ser uma desgraça para a família por causa de rumores sobre sua orientação sexual. Mas o pior veio quando Manuel, em um acesso de raiva, ligou para a padaria e pediu um bolo estragado para o aniversário do filho, dizendo que era o que um filho assim merecia, e, sem que soubesse, o milionário empresário Rui Costa, dono de uma rede de confeitarias, estava na linha escutando tudo por acidente. A padaria cheirava a pão fresco e canela, mas para João, o ar estava pesado como chumbo. Ele havia corrido até lá para cancelar o pedido ridículo do pai, temendo que a humilhação se espalhasse pela vizinhança conservadora de Alfama. Ao entrar, deparou-se com Rui Costa em pessoa, um homem de 40 e poucos anos, elegante em seu terno sob medida, que o olhou com uma mistura de pena e curiosidade. "Você é o João?" perguntou Rui, sua voz grave quando no pequeno espaço. João congelou, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Como ele sabia? Rui explicou calmamente, ele estava visitando a filial para uma inspeção surpresa quando o telefone tocou. Ouviu a conversa inteira, o veneno nas palavras de Manuel, a referência ao filho gay, como se fosse uma praga. Em vez de ignorar, Rui decidiu intervir. "Não vou permitir que isso aconteça", disse ele, estendendo a mão para João. "Venha comigo. Vamos conversar." João hesitou, mas algo na firmeza daquele estranho o impulsionou a seguir. Eles saíram para a rua movimentada, onde o sol de outono iluminava as calçadas de pedra, e Rui o levou a um café próximo. Sentados em uma mesa ao ar livre, com o Tejo ao fundo, Rui revelou ser gay também, mas discreto, casado com uma mulher por anos para manter as aparências em uma sociedade portuguesa ainda marcada por tradições católicas e machistas. "Eu construí um império", contou Rui, "mas paguei caro por esconder quem sou. Seu pai me lembrou do meu próprio passado." João, com os olhos marejados, abriu-se pela primeira vez, sobre o amor secreto por Miguel, um colega de universidade, sobre as noites insones lutando contra o medo de rejeição familiar. Rui ouviu atentamente, e uma faísca de conexão surgiu entre eles, não romântica, mas de mentoria. Enquanto isso, em casa, Manuel fervia de raiva. Ele era um homem de meia-idade, viúvo, que criara João sozinho após a morte da esposa em um acidente de carro 10 anos antes. Para ele, a homossexualidade era um pecado, uma fraqueza que ameaçava a honra da família. Ele havia descoberto cartas de Miguel escondidas no quarto de João e, em pânico, reagiu com crueldade. Mas agora, com o bolo cancelado, ele se sentia exposto, vulnerável. Ligou para a irmã, Teresa, uma devota católica que morava no Porto, e desabafou: "O menino está perdido. Preciso salvá-lo." Teresa aconselhou paciência, mas Manuel planejava algo mais drástico: confrontar João e forçá-lo a escolher entre a família e essa vida errada. João voltou para casa ao anoitecer, o peito cheio de uma mistura de alívio e ansiedade. Rui havia prometido ajudá-lo, oferecendo um emprego em sua empresa para que ele pudesse ganhar independência. Mas ao entrar na sala, encontrou o pai esperando, os punhos cerrados. "Onde você estava?" gritou Manuel. João, fortalecido pela conversa com Rui, respirou fundo e disse: "Pai, precisamos falar sobre quem eu sou." A discussão explodiu como uma bomba. Manuel acusou de traição, de desonrar a memória da mãe. João rebateu, falando de amor genuíno, de como esconder sua identidade o estava destruindo por dentro. Lágrimas rolaram, vozes se elevaram, e Manuel, em um momento de fúria, expulsou o filho de casa. Sozinho nas ruas de Lisboa naquela noite, João ligou para Miguel. Eles se encontraram em um banco no mirador da Senhora do Monte, onde a cidade se estendia como um tapete de luzes. Miguel, um estudante de artes de 22 anos, com cabelos cacheados e olhos expressivos, abraçou João com força. "Eu te amo", sussurrou Miguel, "mas e agora?" João contou sobre o incidente na padaria, sobre Rui, sobre a briga com o pai. Miguel, que vinha de uma família mais liberal, incentivou a lutar, mas admitiu seus próprios medos. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços legais como o casamento gay desde 2010, ainda carregava preconceitos profundos, especialmente em círculos tradicionais. Enquanto isso, Rui, em seu apartamento luxuoso no Chiado, refletia sobre o encontro. Ele havia se divorciado recentemente, após anos de um casamento infeliz,
e agora lutava para reconciliar sua identidade com seu sucesso profissional. Decidiu ajudar João não só por empatia, mas porque via nele o jovem que ele próprio fora, cheio de potencial, mas sufocado por expectativas sociais. Ligou para um advogado amigo, planejando oferecer suporte legal se necessário. Mas uma dúvida o corroía: estaria ele interferindo demais, projetando suas próprias frustrações? No dia seguinte, João acordou no sofá de Miguel, determinado a reconquistar sua vida. Aceitou o emprego com Rui, começando como assistente em uma das confeitarias. O trabalho era exaustivo, mas libertador, longe do controle paterno. Manuel, por sua vez, procurou Teresa no Porto, viajando de trem para buscar conselhos. Lá, em meio a conversas regadas a vinho do Douro, Teresa o confrontou: você ama seu filho ou sua imagem dele? Manuel resistiu, mas sementes de dúvida foram plantadas. A tensão escalava. João e Miguel decidiram tornar o relacionamento público, postando uma foto juntos nas redes sociais. Reações mistas vieram, amigos apoiaram, mas familiares distantes criticaram. Manuel viu a postagem e enfureceu-se, ligando para João com ameaças de deserdá-lo. Rui, ao saber, ofereceu moradia temporária. Mas uma traição se aproximava. Miguel, pressionado por seus próprios demónios, começou a duvidar se aguentaria o drama. Os dias se transformaram em semanas de turbulência para João. No emprego novo, ele se destacava, aprendendo os segredos da confeitaria sob a tutela de Rui. O milionário, com sua presença imponente e histórias de superação, tornava-se uma figura paterna substituta. A sociedade nos julga, dizia Rui durante pausas no trabalho, mas o verdadeiro julgamento vem de dentro. João absorvia essas lições, mas o vazio deixado pelo pai o consumia. Ele tentava ligar para Manuel, mas as chamadas eram ignoradas, deixando-o com um nó na garganta. Miguel, por outro lado, começava a mostrar rachaduras. Ele amava João, mas o peso da rejeição familiar de seu namorado o afetava. Em uma noite chuvosa, em seu pequeno apartamento em Bairro Alto, Miguel confessou: eu não sei se consigo lidar com isso tudo. Minha família é aberta, mas ver você sofrer me machuca. João sentiu uma pontada de traição, mas compreendeu: o amor deles era jovem, testado por forças externas. Eles fizeram amor com ternura, mas uma semente de dúvida germinava. Manuel, de volta a Lisboa, mergulhava em uma crise existencial. Ele frequentava a igreja local, rezando por orientação, mas as palavras do padre sobre aceitação o confundiam. Teresa, visitando-o, insistia: o amor de Deus é incondicional. Porque o seu não pode ser. Manuel recordava momentos felizes com João criança, correndo pelas praias de Cascais, e questionava suas crenças arraigadas. Mas o orgulho o impedia de ceder. Em vez disso, ele procurou um terapeuta conservador, que reforçou suas visões tradicionais, alimentando sua raiva. Rui, percebendo a fragilidade de João, convidou-o para um jantar em sua casa. Lá, em meio a pratos refinados e vistas panorâmicas, Rui abriu-se mais, sobre seu casamento forçado, a solidão no topo do sucesso, e um antigo amor perdido para o preconceito. Eu traí a mim mesmo por anos, admitiu. João, tocado, compartilhou seus medos mais profundos, o temor de nunca ser aceito, de perder Miguel. Uma conexão emocional se aprofundava, mas Rui mantinha limites, focando em empoderamento. Então veio o confronto inevitável. Manuel descobriu onde João trabalhava e apareceu na confeitaria, exigindo falar com o filho. A cena foi caótica. Clientes observavam enquanto Manuel acusava Rui de corromper João. Você é o diabo disfarçado, gritou. Rui, calmo, rebateu: eu sou apenas um homem que entende o que é ser julgado. João interveio, defendendo sua escolha, mas Manuel o arrastou para fora, forçando uma conversa no carro. Volte para casa e esqueça essa bobagem, implorou o pai. João recusou, dizendo: eu não posso mudar quem sou. Manuel, ferido, o deixou na rua, acelerando para longe. Miguel, ao saber do incidente, sentiu o peso aumentar. Ele começou a se distanciar, cancelando planos, respondendo mensagens com frieza. João confrontou-o em um café no Rossio: o que está acontecendo? Miguel admitiu: eu te amo, mas isso está nos destruindo. Talvez precisemos de um tempo. João sentiu o mundo desabar, a traição de quem mais confiava.
Ele chorou sozinho no metrô, questionando se o amor valia tanto sofrimento. Rui ofereceu consolo, convidando João para ficar em sua guest house. Lá, em noites de conversas profundas, João explorava sua identidade. Rui compartilhava livros sobre direitos LGBT em Portugal, histórias de ativistas como António Variações. Mas uma atração sutil surgia, não física, mas emocional. João se via admirando Rui, mas reprimiu, leal a Miguel. Manuel, isolado, enfrentava consequências sociais. Vizinhos fofocavam, e Teresa o pressionava para se desculpar. Ele visitou um grupo de apoio para pais de filhos LGBT, recomendado por um amigo. Lá, ouviu histórias semelhantes, de rejeição levando a tragédias. Pela primeira vez, duvidou de suas convicções. E se eu estiver errado, pensou. Miguel, arrependido, tentou reconectar, mas João, magoado, hesitava. Eles se encontraram em Sintra, entre Palácios e Névoa, onde Miguel pediu perdão. Eu tive medo, mas você é a minha vida. João perdoou, mas com reservas, o dano estava feito. Eles decidiram tentar de novo, mas o relacionamento agora carregava cicatrizes. Rui, sentindo a dinâmica mudar, recuou ligeiramente, focando no negócio. Mas um segredo seu veio à tona. Ele havia doado anonimamente para causas LGBT, e agora planejava tornar público. Isso inspirou João a enfrentar o pai novamente. A tensão culminava em uma festa de família. Teresa organizou um encontro no Porto, forçando Manuel e João a se verem. A atmosfera era elétrica, com acusações voando. Manuel, sob pressão, admitiu: eu tenho medo de perder você. João respondeu: você já perdeu, ao me rejeitar. Mas o momento de vulnerabilidade surgiu quando Manuel chorou, recordando a esposa: ela amaria você de qualquer jeito. Um vislumbre de reconciliação apareceu, mas o caminho era longo. Com o tempo, João equilibrava o emprego, o relacionamento e a tentativa de reconciliação. Rui promovia-o a gerente assistente, confiando em seu talento. Você tem visão, elogiava. Mas o sucesso profissional contrastava com o caos pessoal. Miguel, tentando compensar a traição anterior, planejava surpresas românticas, como piqueniques na praia da Adraga. No entanto, discussões surgiam. Miguel queria mais compromisso público, enquanto João temia reações sociais. Manuel progredia lentamente. No grupo de apoio, ele conheceu outros pais lutando com aceitação. Uma história em particular o abalou, um pai que perdeu o filho para o suicídio após rejeição. Não quero isso para nós, confidenciou a Teresa. Ele começou a ler sobre a homossexualidade, questionando dogmas católicos. Mas velhos hábitos persistiam. Ele evitava contato direto com João, enviando mensagens curtas via Teresa. Rui enfrentava seus próprios demónios. Sua ex-mulher, Sofia, reapareceu, exigindo parte dos bens no divórcio pendente. Ela sabia de sua orientação e ameaçava expor. Você me usou como fachada, acusava. Rui, estressado, confidenciava em João durante horas extras no escritório. O preço da autenticidade é alto, dizia. João, sentindo-se útil, aconselhava: em frente, como me ensinou. Uma reviravolta veio quando Miguel, invejoso da proximidade entre João e Rui, confrontou: você passa mais tempo com ele do que comigo. Em uma briga acalorada no apartamento, Miguel acusou João de infidelidade emocional. João negou, mas admitiu admiração por Rui. Miguel saiu batendo a porta, deixando João em pedaços. Ele ligou para Rui, que o acolheu. Naquela noite, em um momento de fraqueza, eles compartilharam um abraço que beirava o íntimo, mas pararam, reconhecendo os limites. Manuel, ao saber da briga via Teresa, que ouvia de João, viu uma oportunidade. Ele viajou a Lisboa e surpreendeu João na confeitaria. Filho, eu errei, disse, voz trêmula. João, surpreso, ouviu o pai pedir perdão pela crueldade inicial. Eu estava cego pelo medo. Eles conversaram por horas, Manuel admitindo influências sociais e religiosas que o moldaram. João perdoou parcialmente, mas exigiu tempo, preciso ver mudanças. Miguel, arrependido novamente, buscou reconciliação. Eles se encontraram em Cascais, ondas batendo nas rochas. Eu sou inseguro, confessou Miguel. Mas te quero para sempre.
João aceitou, mas com condições: terapia de casal. Eles começaram sessões, explorando inseguranças profundas. Miguel esfiar auf Abandonment, João trauma familiar. Rui, inspirado pela coragem de João, decidiu sair do armário publicamente. Em uma entrevista para um jornal português, ele revelou sua orientação, doando milhões para ONGs LGBT. A notícia explodiu, elogios de progressistas, críticas de conservadores. Sofia usou isso para pressionar no divórcio, mas Rui enfrentou, ganhando apoio público. Manuel leu a entrevista e confrontou suas crenças. Ele procurou Rui pessoalmente, pedindo desculpas pelo confronto anterior. Você ajudou meu filho quando eu falhei. Rui aceitou, sugerindo um jantar em família. O evento foi tenso, Manuel, João, Miguel, Teresa e Rui reunidos. Conversas fluíram de desconfortáveis a honestas, com Manuel questionando: como eu posso apoiar? Mas uma traição maior surgiu. Miguel, sob pressão, havia confidenciado a um amigo sobre dúvidas no relacionamento. O amigo, homofóbico disfarçado, espalhou rumores online, expondo detalhes íntimos. João descobriu, sentindo-se traído profundamente. Como você pôde? Gritou. Miguel jurou inocência, mas o dano era irreversível. Eles romperam, João devastado. Sozinho novamente, João mergulhou no trabalho. Rui ofereceu suporte, mas manteve distância para evitar complicações. Manuel, vendo o sofrimento do filho, intensificou esforços. Participou de marchas do orgulho em Lisboa, surpreendendo João. Estou aprendendo, disse. A sociedade reagia, amigos de João apoiavam, mas preconceitos persistiam no trabalho e família estendida. Ele debatia internamente: valia a pena o custo emocional? Uma escolha moral surgiu quando Rui propôs parceria nos negócios, mas com a condição de João se assumir totalmente público. Miguel tentou voltar, mas João recusou, priorizando cura. Eu preciso me encontrar primeiro. O rompimento foi doloroso, mas libertador. Manuel enfrentou backlash de parentes conservadores, perdendo amizades. O preço da mudança, refletia. Teresa o apoiava, fortalecendo laços. Rui, pós-entrevista, florescia, novo relacionamento discreto, negócios prosperando. Ele mentorava João, ensinando resiliência. A narrativa escalava para um clímax. João descobriu que Manuel havia doado para causas LGBT em seu nome, um gesto de redenção. Após o rompimento com Miguel, João entrou em uma fase de introspeção profunda. Ele alugou um pequeno apartamento em Alfama, simbolizando independência. Dias eram preenchidos com trabalho na confeitaria, onde inovava receitas, misturando tradições portuguesas com toques modernos. Rui elogiava: você está se tornando indispensável. Mas noites eram solitárias, com João questionando escolhas. Foi certo confrontar o pai. Valia perder Miguel. Manuel progredia em sua jornada. Ele leu livros como O Amor que Ousa Dizer Seu Nome e assistiu documentários sobre a história LGBT em Portugal, desde a ditadura de Salazar até a democracia atual. Conversas com o padre local evoluíram. O clérigo, progressista, enfatizava compaixão. Manuel confessou pecados de preconceito na confissão, buscando absolvição. Ele ligava para João semanalmente, compartilhando aprendizados. Eu vi um filme sobre casais gays. Me fez pensar. Rui enfrentava repercussões da saída pública. Negócios sofreram boicotes de conservadores, mas ganharam clientes liberais. Sofia finalizou o divórcio amigavelmente, após negociações. Rui começou a namorar Pedro, um artista, discretamente. Ele convidava João para eventos, expondo a uma comunidade LGBT vibrante em Lisboa, bares no Príncipe Real, festivais de cinema queer. Uma nova tensão surgiu quando João conheceu André em um desses eventos. André, um professor de 30 anos, charmoso e confiante, atraía João com sua estabilidade emocional. Eles conversaram sobre literatura portuguesa, de Pessoa a Saramago, e trocaram números. João hesitava: estou pronto para outro amor. Mas datas casuais começaram, trazendo leveza. Miguel, por outro lado, lutava com remorso. Ele procurou terapia, reconhecendo sua insegurança como raiz da traição. Tentou contato com João via mensagens, pedindo amizade. João ignorou inicialmente, mas curiosidade o levou a responder:
talvez um dia. Miguel, encorajado, refletia sobre perdas. Manuel planejava uma surpresa, uma viagem familiar a Fátima, santuário católico, mas com torção. Discutir aceitação espiritual. Teresa ajudava, convidando João. Ele aceitou relutantemente, levando André como amigo. No santuário, em meio a peregrinos, Manuel abriu-se. Aqui, peço perdão a Deus e a você. João, tocado, abraçou o pai pela primeira vez em meses. André observava, admirando a resiliência. Mas conflito moral emergiu. Rui ofereceu a João uma promoção que exigia relocação para o Porto, colidindo com laços reconquistados em Lisboa. É uma oportunidade, mas pense no custo, aconselhou Rui. João debatia, sucesso profissional versus estabilidade familiar. Miguel descobriu sobre André e sentiu ciúmes, confrontando João em um café. Você seguiu em frente tão rápido. João rebateu, você me traiu. Eu mereço felicidade. A discussão escalou, Miguel admitindo, eu ainda te amo. João, confuso, terminou a conversa, mas sementes de dúvida sobre André foram plantadas, era rebound. Manuel enfrentou o teste quando parentes o pressionaram a rejeitar João novamente. Em uma reunião familiar, ele defendeu, meu filho é quem é, e eu o amo. Perdeu contatos, mas ganhou respeito de Teresa e João. Rui, em paralelo, lidava com uma crise empresarial, um escândalo falso espalhado por rivais, alegando que sua orientação afetava produtos. Ele lutou legalmente, com João ao lado como testemunha. A vitória fortaleceu sua amizade. João escolheu ficar em Lisboa, rejeitando a promoção por família. Rui compreendeu, prioridades mudam. André, apoiador, aprofundava o relacionamento, mas João sentia algo faltando, a paixão de Miguel. Uma traição final de Miguel veio. Ele postou online sobre o antigo relacionamento, expondo detalhes para ganhar simpatia. João, furioso, cortou laços definitivos. Isso acaba aqui. Manuel, vendo o sofrimento, ofereceu moradia de volta. João recusou, valorizando independência, mas visitava frequentemente. Eles construíam pontes, cozinhando juntos, recordando a mãe. Rui anunciava a expansão, convidando João como parceiro igual. Juntos, mudamos narrativas. João aceitava, empoderado. André propôs compromisso, mas João hesitava, priorizando a autodescoberta. Eles permaneceram amigos. A narrativa atingia pico quando Manuel participou de uma perite parade com João, um ato de solidariedade pública. Multidões aplaudiam, mas olhares julgadores feriam. Manuel sussurrou, vale cada olhar. Com laços familiares se fortalecendo, João focava em crescimento pessoal. Ele se matriculou em cursos de psicologia online, explorando traumas de identidade. André, agora um amigo próximo, incentivava, você é mais forte do que pensa. Mas ecos de Miguel persistiam, forçando João a confrontar emoções não resolvidas. Manuel abraçava mudanças, voluntariou em uma ONG LGBT em Lisboa, ajudando pais como ele. Histórias ouvidas o transformavam, de rígido a empático. Ele reconectava com João através de caminhadas pelo Tejo, discutindo futuro, quer netos, mas do seu jeito. João ria, mas apreciava o esforço. Rui expandia o império, com João como braço direito. Eles lançavam uma linha de doces inclusivos, com embalagens Rainbow para o mês do orgulho. Sucesso veio, mas críticas de conservadores testavam. Rui enfrentava, dizendo, negócios com propósito. Uma nova crise, Sofia, ex de Rui, vazava e-mails antigos, expondo lutas internas de Rui. Mídia sensacionalista explorava, afetando ações. Rui desmoronava, confidenciando em João, o preço da verdade. João apoiava, organizando defesa pública. Miguel reaparecia, pedindo perdão em pessoa. Em um parque em Belém, ele chorava, eu errei feio. Posso mudar. João, tentado, mas cauteloso, dava chance como amigo. Sem promessas. Manuel descobria sobre Miguel e reagia mal inicialmente, mas contido, se te faz feliz. Isso marcava a evolução. André, sentindo competição, se afastava graciosamente, encontre seu caminho. João apreciava a maturidade.
Um dilema ético surgia. Rui oferecia investimento em um projeto pessoal de João, mas com strings, maior visibilidade LGBT. João debatia, exposição versus privacidade. Manuel enfrentava saúde, um check-up revelava problemas cardíacos, estresse acumulado. João cuidava, fortalecendo laços. Você me salvou, dizia Manuel. Miguel provava mudança, frequentava terapia, apoiava causas. Eles reconectavam lentamente, datas cautelosas. Rui superava o escândalo, emergindo mais forte. Ele e Pedro anunciavam noivado, inspirando João. Tensão alta quando Manuel hospitalizava por ataque cardíaco. Família reunia, Teresa, João, Miguel, convidado. Manuel, fraco, pedia, não percam tempo com ódio. Isso unia todos. João refletia sobre escolhas, perdoar Miguel. Aceitar proposta de Rui. Ele decidia sim para ambos, abraçando riscos. Recuperação de Manuel trazia celebrações, um jantar onde todos brindavam a aceitação. Mas uma reviravolta, Miguel admitia ter mentido sobre terapia inicialmente, para reconquistar. João, traído novamente, terminava, chega de mentiras. Sozinho, João focava em si, viajando para o Algarve para Clareza. Lá, em Praias Douradas, ele escrevia um diário, processando dores. De volta, Rui oferecia parceria sem strings, seu ritmo. João aceitava, lançando uma confeitaria própria. Manuel, recuperado, orgulhava-se, meu filho, o empresário. A história construía para a resolução, João encontrava paz interna, reconciliado com o passado. João, agora dono de sua confeitaria em Lisboa, via o negócio florescer. Clientes elogiavam inovações, e ele contratava jovens LGBT, criando um espaço seguro. Rui visitava, orgulhoso, você superou o que eu não pude. Mas sucesso trazia solidão, João datava casualmente, mas nada profundo. Manuel, saudável novamente, tornava-se ativista local, palestrando em grupos sobre sua jornada. Eu era cego, agora vejo, dizia. Relação com João era forte, viagens juntas, como ao Douro, fortaleciam. Miguel, após rompimento final, mudava para o estrangeiro, buscando novo começo. João desejava bem, fechando capítulo. Uma escolha final, João recebia oferta de expansão nacional, exigindo saída pública maior. Ele debatia internamente, risco de backlash versus impacto positivo. Sociedade portuguesa evoluía, mas desafios persistiam, leis avançadas, mas mentalidades lentas. João participava de debates, defendendo direitos. Rui casava com Pedro em cerimônia íntima, convidando João como padrinho. Evento celebrava amor, inspirando. Manuel surpreendia, presenteava João com herança antecipada, simbolizando aceitação total. Clímax emocional, João confrontava memórias da mãe em seu túmulo, sentindo paz. História culminava em reflexão, personagens pagaram preços altos, traições, perdas, mas ganharam crescimento. E você? Acredita que perdoar traições repetidas é fraqueza ou força?